Queridos, por exemplo, vou fazer uma ilustração aqui. Alguém aqui, eu fiz essa pergunta na célula, então vou fazer de novo, né? Nós temos uma célula, viu? No sábado, né, Ismael? Né? 4 a 5, né? Tá uma bênção, né, Ismael? E eu fiz uma pergunta na célula que é o seguinte: quem aqui já investiu na Bolsa de Valores, né? Bolsa de Valores. Pastor, tem que ter dinheiro. Não tem não, R$30 você já investe, viu? Sabia disso? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, queridos. Por que as pessoas investem e por que os investidores, muitas vezes, tiram, por exemplo, os seus, né? Quem tem muito dinheiro, né? De repente, resolve tirar de um país como a Venezuela, por exemplo, todo o seu investimento. Que a verdade é essa, eles tiraram, por isso que o país está num buraco. Por quê? Porque não tem confiança. O governo de lá não transmite o quê? Confiança. É assim que funciona, né, o sistema financeiro mundial. Se você não tem confiança em determinado país, por exemplo, você vai tirar seu dinheiro dali. Você não vai, né? Você não vai investir numa furada, né? Em outras palavras, é isso. Amém? Glória a Deus. Está vendo? A água está vindo limpinha. Ô, glória, né? Porque... Obrigado, Mário. Deus abençoe, viu, querida? Eu esqueci de perguntar, alguém aceita? Não, né? Tá bom. Queridos, então, esse país que não se transmite confiança, por isso que a confiança é tão importante, ninguém vai investir. Você investiria, por exemplo, numa pessoa que você sabe que pode fraudar? Não, evidentemente. Agora, se no mundo, né, no sistema deste mundo, funciona assim, no mundo espiritual, será que vale a pena confiar na palavra de Deus? Será que o nosso Deus é digno de confiança? Com certeza que é. Então não vale a pena a gente confiar na palavra? Ter fé é isso, é confiar, amém? Então eu vou viver pela fé, ou seja, eu vou viver confiando na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, queridos. Confiar na palavra de Deus. Os pais que aqui estão, você não confia num Deus que é Pai, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você? Não é verdade? Veja o nível de, né? A que nível chegou o Pai, né? O Deus Pai. Ele enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você. Por isso nós estamos aqui ceando e vamos cear nessa noite. Ele morreu por mim e por você. Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Olha que pai que é digno de confiança. Ele cobrou o que em troca, né, de nós crermos no seu Filho e sermos salvos? Nada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Queridos, o que eu quero aqui trazer à memória a vocês é que o nosso Deus é um Deus digno de confiança, e você deve confiar na palavra. Se ela te deu, se traz promessa para você, confie que vai acontecer, amém? Essa igreja aqui, por exemplo, recebeu uma promessa há muitos anos, na década de 80, né, do pastor Francisco, né, que diz que essa igreja seria um farol. Por isso que o nosso símbolo aqui dessa igreja é farol, tá, para a cidade. Eu creio nisso, amém? Tem muito mais coisas que Deus falou, né, no passado, década de 80, né? Então, 40 anos atrás, né? Nossa, pastor, muito tempo, 40 anos atrás, querido, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então, vai se cumprir, amém? Você crê nisso? Vamos lá para o texto bíblico, então. Hebreus capítulo 11, verso 13 ao 16. Verso 13 ao 16, capítulo 11, verso 13 ao 16, vamos para a palavra, para nós entendermos aqui, acerca de nós
quando confiamos no Senhor. É por isso que a Bíblia diz, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Perceba, os que confiam, os que creem, os que têm fé, que não tiram seus olhos, né, da palavra, que não tiram seus olhos dessa palavra, ela que é digna de confiança. Então eu deposito toda a minha vida na palavra de Deus, eu, né, deposito toda a minha confiança, amém, queridos? Mas veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 13 até o 16, diz assim: todos esses viveram pela fé, né, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, né? Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O 14, os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam, olha a esperança dessas pessoas, aguardavam, os heróis da fé, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Aleluia. Você está alegre por isso? Você já parou para pensar que Deus preparou uma cidade para você? Moradia para você? Amém? Deus preparou algo tremendo, né? Paulo fala que nem olhos ouviram, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Sabe, queridos, preste atenção, essas pessoas de fé, eles morreram sem ver o cumprimento de tudo que Deus prometeu. Que triste, hein? Já pensou? Mas só que nunca perderam o céu de vista, nunca perderam aquilo que Deus tem planejado, preparado para nós. Nunca perca algo melhor que Deus tem preparado para a tua vida, amém? Porque todos nós iremos ressuscitar juntamente com Cristo, amém? Não é isso? Jesus ressuscitou, nós estamos ceando hoje, Jesus ressuscitou e nós também iremos ressuscitar com Ele, você crê nisso? A diferença é quando você crê, quando você confia, quando você diz, não, eu creio no que está escrito na palavra, faz toda a diferença, porque por dentro de nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente, e nós somos o que nós pensamos, não é verdade? Nós não expressamos aquilo que a gente pensa, a gente não age de acordo com o que a gente pensa. Ora, se eu creio na palavra e eu penso assim, então embora essa promessa pode até não atingir na minha geração, mas ela irá se cumprir, então eu creio, e uma esperança maior que tem, que Cristo ressuscitou, eu estarei na glória com Ele, e estarei para sempre com o meu Deus. Vale a pena isso, querido? Claro que vale a pena. Esses são os valores, amém? São esses valores que nós queremos aqui passar para vocês, tá? Eles nunca perderam o céu de vista, embora eles tenham, Abraão, por exemplo, ele sabia que iria vir aquele que iria pisar na cabeça da serpente, sim, porque foi prometido lá com Adão. Ele sabia disso, ele não contemplou, mas ele esperava. Por isso ele é o pai da fé, porque ele esperava, ele estava aguardando essa promessa no seu coração, e ele morreu aguardando a promessa, porque ele sabia que ele iria estar com Deus. Amém, queridos? Faz toda a diferença. Pessoas de fé, querido, não esperam o cumprimento de promessas que podem acontecer bem depois da sua partida nesse mundo. Não, pessoas de fé não esperam muitas vezes essas promessas, não, esperam o céu na certeza de que existe uma promessa maior, a vida eterna. Amém? É isso que faz a diferença. Olha, eu tenho uma promessa maior para você, a vida eterna. Já pensou, a vida eterna, querido? Nós vamos viver aqui, vamos colocar assim, uns jovens aí falaram assim, pastor, você vai viver 200 anos. Não vamos tanto assim, Não vamos exagerar. O Caleb, 120 está bom, Queridos, mas tá bom, mas 120, mas nós vamos ter uma vida eterna com Deus.
Já parou para pensar o que é uma vida eterna? É vida eterna, vale a pena, amém? Sabe, queridos, muitos cristãos ficam frustrados, né? E se sentem derrotados porque suas necessidades, muitas vezes, e é esse o problema, muitos cristãos ficam baseados ficam em cima das suas necessidades, seus desejos. Não que esteja errado, nós todos temos desejos aqui nessa terra, é evidente, óbvio, né? Mas muitos ficam com as suas se sentindo derrotados porque as suas necessidades, os seus desejos, as suas expectativas de alcançar alguma coisa, né? E pedidos não são atendidos imediatamente. Quando aceitam Cristo como Salvador, eles acham que, né, vai ser atendido igual, né? Hoje é a geração do fast food, né? Então eles querem tudo rápido, né? Tudo quer na hora lá, né? Então eles ficam frustrados porque não receberam nada naquele momento, ou não receberam ainda aquilo que Deus prometeu. Querido, entenda o seguinte, né? Não se sinta derrotado em função disso, porque Deus, que sabe todas as coisas, Ele sabe exatamente o melhor tempo para que você possa receber, né, aquilo, né, na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Ele vai te dar no tempo certo, no momento certo, na hora dEle, e a hora dEle é a melhor, amém? Você crê nisso? Você confia na palavra? Você confia em Deus? Você confia pela fé? Faz toda a diferença quando você confia. Porque, sabe, queridos, viver pela fé não tem nada a ver com necessidades, não tem nada a ver com desejos, nem tem nada a ver com expectativas ou pedidos satisfeitos, não. Viver pela fé é viver para Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Viver pela fé é viver pelo que Ele é. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é grande, não pelo que Ele faz, porque quando você vive pelo que Ele faz, você fica esperando alguma coisa acontecer, quem sabe agora vai ser. Não, querido, não viva pelo que Ele faz. O fazer dele é uma consequência, vai vir mesmo, né? É como um milagre, né? Os discípulos, eles não ficavam em função do milagre, eles não ficavam atrás de um milagre, querido, o milagre é que ficava atrás deles, eles iam levando a palavra e os milagres iriam acontecendo. É diferente, você não vai, né, atrás do milagre, o milagre é que vai atrás de você, à medida que você vai andando de fé em fé, de glória em glória, Deus vai operando de tal forma que os milagres vão acontecendo, amém? Porque é uma consequência. Então o milagre é uma consequência, não é a causa. Então você vai levar a palavra e consequentemente a bênção de Deus vai sendo acompanhada, vai te acompanhando, porque Deus está contigo, homem e mulher valente, amém? É isso, querido, que faz a diferença, né? Então viva para Deus pelo que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o grande eu sou, é o Todo-Poderoso, é aquele que nos satisfaz o nosso ser, a nossa alma, nós somos, né, satisfeitos nele, é Ele que preenche todo o nosso vazio interior, é Ele que vai preencher todas as coisas. Então sirva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, amém, queridos? Alguns cristãos ficam até impacientes, né, e abandonam a sua fé por causa disso, porque a sua fé está baseada no que ele faz, e quando ele não faz, ele fica frustrado e fala: vou sair da igreja, não, eu vou para outra igreja, que quem sabe ali eu vou receber alguma coisa. É como se ele, né, como se Deus tivesse ali para satisfazer a necessidade dele o tempo inteiro. Não, querido, isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele assim: olha, creia em mim, né, e eu farei grandes coisas, porque eu sou. Quando Moisés, por exemplo, perguntou: Deus, o que eu vou falar lá para Faraó, porque, né, o que o senhor vai fazer aí para Faraó, porque, o que eu vou falar com ele? Quando eu disser para ele: deixa o meu povo ir, o que Deus respondeu para ele? Diga: eu sou, te enviou, eu sou, pronto, acabou, eu sou, amém? Então o eu sou, o grande eu sou, o grande Deus Todo-Poderoso, Ele é, e pronto, e acabou, e vai fazer grandes coisas, amém? É claro que teve milagres, é claro que teve lá, né, a vara de Moisés que se tornou em serpente e tudo mais, né? É claro que teve essas manifestações, mas não foi por causa disso, mas porque a presença do Todo-Poderoso, Ele se fez ali, e aí o Egito conheceu quem que é Deus. Mas veja, querido,
Deus quer que você o conheça, não pelo que Ele faz, Deus quer que você o conheça pelo que Ele é, e Ele é o Todo-Poderoso, amém? Faz toda a diferença quando você, porque nós todos, seres humanos, temos dúvidas, evidentemente, nós temos muitas dúvidas em relação a muitas coisas da nossa vida, é normal isso, jovem, você tem dúvida, é normal que você tenha dúvida, eu tive muitas dúvidas, ainda tenho dúvidas ainda em relação a algumas coisas, é normal, mas entenda, eu não vou abrir mão de um princípio, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o controlador, Ele é o soberano, Ele é o Senhor, e eu não tenho resposta agora, mas eu terei amanhã, e se eu não tiver, na glória eu terei, o mais importante é que eu seguirei esse Deus Todo-Poderoso que Ele está no controle de todas as coisas, amém, querido? Entenda, Ele é o nosso, aquele que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e deixa Deus ser Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém, queridos? Isso é viver pela fé, pelo que Ele é. Eu particularmente, por exemplo, conheci, queridos, muitos nessa longa caminhada cristã que infelizmente não estão na presença de Deus mais. Sabe por quê? Porque eles tiraram os olhos de Jesus. Eles começaram a colocar os olhos nas coisas, naquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer, sim, Ele pode fazer grandes coisas, evidentemente, mas não foque os seus olhos, não foque a sua esperança no que Deus pode fazer, mas no que Ele é. E muitos, infelizmente, eu particularmente conheci muitos que saíram, abandonaram a vida cristã. Quando a fé é baseada em coisas para obter, e não em alcançar a aprovação de Deus, quando a fé é baseada em obter coisas e não, em estar simplesmente querendo alcançar a aprovação de Deus, essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai naufragar na fé, porque o seu sistema de valores está baseado naquilo que ele pode obter. Não, nosso sistema de valores tem que estar baseado, querido, naquilo que Deus é. Deus é poderoso, Deus é Senhor, amém? Porque se você estiver baseado naquilo que Deus pode, você pode obter de Deus, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai naufragar na fé, ele não vai ficar, porque ele não está baseado na forma correta. Você está desanimado porque a consecução do seu objetivo parece distante, parece que está difícil, nossa, como está difícil, nossa, será que eu vou alcançar esse objetivo? Nossa, você está desanimado? Tome coragem a partir desses heróis da fé, amém? Porque eles não alcançaram, mas eles obtiveram a glória eterna com Deus, amém? Tanto é que na visão lá que Jesus teve, quando ele esteve lá no monte, orando com Pedro, Tiago e João, quem que apareceu lá? Moisés, não é isso? Elias, não é isso? Um representando a lei, outro representando os profetas, estavam lá, esses homens alcançaram também, porque eles estavam esperando algo maior, amém? E esse algo maior aconteceu, que foi a vinda do próprio Senhor, o Senhor Jesus. Então, querido, tome coragem a partir desses heróis da fé, pessoas que viveram e morreram sem ver o fruto da sua fé na terra e ainda assim continuaram crendo. A questão é, você vai crer, você vai confiar na palavra, mesmo que você não veja ainda os frutos, você confia? Você confia no Senhor? Faz toda a diferença quando você confia no Senhor, porque Deus certamente vai fazer grandes coisas. Viver pela fé e confiar em Deus e sua palavra, mesmo em tempos difíceis, e olha que nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos aí prestes a uma eleição, sabemos muito bem o que está em jogo, nós estamos vivendo num momento, num mundo que está realmente para criar uma nova, ou a tentativa de criar uma nova ordem mundial, uma nova sociedade, vamos dizer assim, anticristã, isso já é fato, tá? Nós estamos vivendo um mundo no caos, está indo no caos, mas eu confiarei no Senhor, amém? Eu confiarei em Deus, embora eu tenha conhecimento desses fatos, mas o meu Deus é maior do que qualquer fato, o meu Deus é maior do que qualquer situação, o meu Deus é que vai me dar forças, amém? É o meu Deus que vai me sustentar, amém?
né? Como diz Paulo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É nisso que nós temos que crer, é no Deus que é o grande eu sou. Amém, queridos? É isso que faz a nossa fé ser edificada, né? É confiar em Deus, na sua palavra, mesmo nesses tempos difíceis, é confiar na proteção de Deus, amém? É confiar na provisão de Deus, amém? É confiar também no que a palavra diz sobre o que Deus reservou para nós, amém? É confiar na provisão, no sustento, confiar no que Deus tem para nós, né? E Deus tem o melhor para nós, amém? É o que nós dissemos, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, amém, queridos? Deus tem o melhor para a tua vida, então confie, apenas confie, não tire os seus olhos, né, do autor e consumador da sua fé, porque Ele tem preparado para você o melhor para a tua vida. Você crê nisso, querido? Aleluia. Vamos lá para Hebreus 11:31. Vamos agora, né, avançar mais um pouquinho, para que nós entendamos sobre uma pessoa que era a pessoa mais improvável para Deus escolher. Aliás, Jesus veio até da descendência dela, a pessoa mais improvável. Talvez você não conheça essa passagem, ou talvez você não conheça, né, sobre essa pessoa, mas eu vou ler para você. E essa pessoa exerceu fé, e olha que ela nem judia era, ela não era do povo judeu, né? Ela era uma gentia. Quem não é judeu era gentio, tá? Ela não era. Vamos lá para Hebreus 11:31, que diz: também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Interessante é que, se você vê na genealogia de Jesus, você vai ver que Jesus é descendência dessa mulher. Olha quem Deus escolheu, querido. Uma pessoa improvável, para o escândalo dos religiosos, né? Porque né, Deus escolheu uma pessoa improvável. Veja, quando Josué planejou a conquista de Jericó, só para quem não entendeu ainda a circunstância, ou mesmo com o contexto, ele enviou espias para investigar as fortificações da cidade. Ele enviou então os espias, tá? E esses espias foram lá e encontraram essa mulher que os acolheu em sua casa, e eles se esconderam ali, porque o povo já estava sabendo e queria matá-los, né? E ela permitiu que elas pudessem fugir pela janela, que ela morava, né, na janela daqueles muros altos. Não vou entrar em detalhe, mas é só para você entender que essa mulher então agiu pela fé, porque ela correu o risco de morte. Se soubesse, pegasse ela fazendo aquilo ali, ela e a família dela morria. Então ela creu, não é verdade? Ela correu um risco, mas ela creu no Deus do povo de Israel. Ela ouviu falar e creu. Veja, você pode ouvir falar e crer, ou não. Ela creu. Por isso que o nome dela é citado hoje, Raabe. Ainda falar prostituta. Veja, quem Deus escolheu. A pessoa mais improvável. Se você me conhecesse no passado, você ia falar assim: essa pessoa é mais improvável. Eu sou mais improvável, querido, de estar aqui nessa noite pregando. Era só você me conhecer no passado, você vai entender. Tem mais improváveis aqui? Amém? Glória a Deus, né? Só a gente olhar, né, pastor? Só olhar para o passado. Gente, Deus me escolheu. Você está brincando comigo? Isso é brincadeira? Não. Porque o nosso Deus é o Deus do improvável, do impossível, amém? Eu louvo Deus todos os dias, queridos. Sabe, Deus é tremendo. Então veja, viver pela fé não significa, veja bem, não significa também que nós não vamos avaliar o problema, porque quando enviou os espias era para avaliar o problema a ser enfrentado,
Não é que nós vamos agir, não, nós vamos lá de qualquer jeito. Não é assim, queridos. Deus não age dessa forma. E Deus não quer que nós venhamos a agir dessa forma, de forma irrefletida, né, impensada, de forma qualquer. Não, tudo tem, né, um projeto, tudo tem que ter, né, um caminhar. Né? Nós não vamos aqui, ó, queridos, nós vamos, né, agir, vamos fazer isso. Não, queridos, pela fé, a fé e bom senso andam juntas, amém? Você tem que entender que a fé e o bom senso andam juntos. Não pode ser, né, na base da emoção, porque tem muita gente que vai pela emoção e não pela fé. E pela emoção você vai se dar mal, tá? Então, tem que ser uma coisa bem avaliada, né? Avaliar o problema a ser enfrentado. É analisar o que nós temos pela frente. O que nós temos pela frente? Nós temos que analisar. Deus nos deu, né, raciocínio lógico para nós entendermos e analisarmos, amém? E enfrentar com prudência e coragem a situação. Nós temos que enfrentar com prudência e coragem, amém? Nós temos que ter coragem. Coragem, queridos. É fácil ter coragem quando a coisa vai mal? Não, não é fácil não. Não é verdade? Quando a coisa vai bem, é tudo bem, né? É muito fácil. Mas quando a coisa não vai tão bem assim, ter coragem é fundamental. Porque quando Deus falou com Josué, por exemplo, para conquistar Jericó, basta você ler um pouquinho o texto, você vai ver que era impossível eles tomarem aqueles muros, porque eram muros intransponíveis, eram, né, muros gigantescos. Segundo os historiadores, por exemplo, passava até carruagens, né, nesse muro, entre os muros, era enorme, era impossível. Então, nos olhos de qualquer pessoa, ser humano normal, diria, está brincando comigo? Né? Não dá, era intransponível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, Josué, Deus falou o que com ele? Ser forte e corajoso. Querido, Deus está falando no seu coração nessa noite, ser forte e corajoso. As muralhas de Jericó podem ser grandes para você, mas o seu Deus, o nosso Deus é maior, amém? Não há muralha que não possa cair, amém, queridos? O nosso Deus, haja pela fé, confie na palavra. Ele não te deu uma promessa? Então vá, homem corajoso, vá, mulher corajosa, vai, pais corajosos, vá, e Deus vai estar contigo, amém, queridos? Confie na palavra, confie pela fé, que Deus tem o melhor para a tua vida, confie que Ele vai te dar a vitória. Mas entenda, o nosso Deus, né, sirva a Ele pelo que Ele é, e você vai ver o que Ele é o Deus do impossível, e vai fazer grandes coisas. Então, veja bem, queridos, nós temos que analisar, enfrentar com prudência. Os espias encontraram então Raabe, né, que tinha dois fortes pontos negativos contra si, que eu falei. Ela era uma gentia, ou seja, não era judia, né, não era do povo judeu, e também tinha outro ponto negativo, era uma prostituta. O que me ensina aqui, o que eu posso, né, pegar aqui como ensinamento é, andar pela fé não é julgar as pessoas pela sua fama. Não julgue as pessoas pela sua fama. Não ache que aquela pessoa não vale a pena ser trabalhada. Não ache que aquela pessoa não vale a pena, né, você investir o seu tempo, sua vida naquela pessoa. Não ache isso, porque aquela pessoa é uma pessoa que possa ser usado por Deus. Eu me lembro aqui de uma história interessante de um pastor que uma vez pediu para o professor da escola dominical na época, né, dar uma aula para o único rapaz que veio na escola dominical, na igreja. O único, lá em 1800 e pouco. O único rapaz. Quem que era o rapaz? É um rapaz desconhecido chamado Abraham Lincoln. Precisa dizer mais o quê? Né? Um rapaz desconhecido, Abraham Lincoln, foi o presidente dos Estados Unidos, né, querido? É o único rapaz que foi na escola dominical. Entendeu? Vale a pena, querido, investir? Amém? Vale a pena. Sabe, queridos, nós temos que entender que nós não devemos julgar as pessoas pela sua fama, mas é olhar para a pessoa crendo que não há ninguém que Deus não possa mudar, amém?
Porque a prostituta, é claro que ela mudou de vida, é claro que ela, né, mudou seu comportamento, ela não continuou como nessa vida, então ela mudou sua vida, e não só mudou, mas ela casou com um judeu, e aí, né, ela simplesmente foi, se não me engano, se eu não estou enganado, né, a avó, ou a avó de Boaz, que foi, né, que casou com Ruth, é isso? Daí você vê a genealogia, o que está acontecendo aqui. Ou seja, Deus escolheu uma mulher improvável. Quantos improváveis nós temos aqui novamente? Pois é, Deus escolheu você, mulher e homem de Deus. Glória a Deus. Porque ela mostrou que tinha fé em Deus. O que fez a diferença, querido, não é o fato dela, sabe, nossa, misericórdia, prostituta. Não, querido, o que fez a diferença é que ela creu em Deus. Deus olhou o coração daquela mulher. O que faz a diferença hoje, querido, é que Deus olha o seu coração. Onde está o seu coração, está o teu tesouro. Onde é que está o seu coração? Nessa noite, peça a Deus para sondar o seu coração. Onde é que está o seu coração? Porque aonde está o teu tesouro. Amém? Então ela mostrou que tinha fé em Deus, acolhendo os espias, confiando que Deus, né, pouparia tanto ela como a sua família quando, né, a cidade fosse destruída. Ela já estava crendo que a cidade vai ser destruída, porque esse Deus é todo poderoso e Ele vai destruir mesmo. Ela creu, por isso ela foi salva, por isso que a família dela foi salva. Aliás, ela creu e toda a família foi salva. Você crê, toda a sua família será salva, amém? Você crê nisso? Confia na palavra, amém? Amém, queridos? Você confia? Sabe, queridos, andar então pela fé é crer que Deus usa o improvável para colocar em prática seu plano. É isso, tá? Aquele que nós não esperamos que possa contribuir, por exemplo, mas que na mente de Deus, que conhece os corações dos seres humanos, né, vai mudá-lo e ele irá agir em favor do reino de Deus. Então, basicamente é isso. Deus fará o impossível. Deus faz o impossível. Sabe, queridos, quantas pessoas que nessa vida eu pensava assim, meu Deus, aquele rapaz converteu? Aquela pessoa converteu? Sim, porque Deus, né, é o Deus maravilhoso. Sabe, queridos, andar pela fé é não olhar para o passado e nem para e nem preocupar com o que os outros pensam. Não olhe para o passado. Não, andar pela fé, não olhe para o passado e nem se preocupe com o que os outros pensam de você. Andar pela fé é confiar a Deus. Se o Senhor me escolheu é porque, né, eu sou mais do que vencedor. Amém? Então, né, desse passado, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu sou uma nova criatura, e sou uma nova criatura, Deus vai me usar. Amém? Deus vai te usar. Amém? Não olhe para o passado, querido. Olhe para frente e olhe para o seu Senhor que te chamou para ser mais do que vencedor. Olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não faça como Pedro, que olhou para, né, quando estava andando lá sobre as águas, olhou para as circunstâncias, o vento e tudo mais, e começou a afundar. Não, olhe para o seu Senhor e você não vai afundar. É mudar para melhor, amém? É acertar o alvo que Deus determinou para você, é prosseguir para o alvo certo, é isto que Deus quer. Andar pela fé é andar, né, não por vista, mas sim, né, pelo que Deus determinou que você ande. Isso é andar pela fé. Para terminar, porque eu não quero estender muito, mas eu quero orar com vocês. Lá em Hebreus 11, 35 ao 39, diz assim, Hebreus 11, 35 ao 39, algumas mulheres receberam por meio da ressurreição, Hebreus 11, 35 ao 39, pessoal da mídia, algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento. Percebam, uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas.
Outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados. Por que Deus está permitindo uma coisa dessa com seus servos? Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Homens de verdade são homens que lutam contra o pecado. Homens de verdade são homens que vivem em santidade. Homens de verdade são homens que lutam. Eu não quero nada deste mundo, eu quero servir ao Senhor. E esses homens foram assim, homens que o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido. Então veja, querido, muitos pensam que a dor seja uma exceção na vida cristã. A gente pensa assim, não, a dor, né, não vou ter dor. Quando o sofrimento surge, essas pessoas dizem, por que isso está acontecendo comigo, hein? Não, puxa vida, não é possível. Por que Deus está permitindo que eu sofra tanto? Porque a sua vida está baseada no quê? No que Deus faz, e não pelo que Deus é. Sabe, essas pessoas vivem, né, não vivem pela fé, querido, vivem pelos atos, talvez, milagrosos que Deus possa fazer. E esse é um problema. Por que está acontecendo isso comigo? Elas se sentem como se Deus tivesse abandonado elas. Ou dizem que não pode confiar em um Deus como pensavam. Não confio não. Eu achava que Deus é assim, porque prometeram também, muitos prometeram, venha que o seu sofrimento será, aliviado, ou vai acabar seu sofrimento. Onde tem isso na Bíblia? Eu nunca vi. Alguém já viu? Eu nunca vi. Ao contrário, eles sofreram bastante. Eu nunca vi. Querido, andar pela fé é andar independentemente se há ou não sofrimento a ser enfrentado. Deus pode permitir ou Deus não pode não permitir. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui na China. Eu me lembrei aqui de um servo de Deus, um pastor, foi preso pelos governos chineses, Partido Comunista lá deles. Foi preso. O guarda, ele fala, nega a sua fé. Ele, não. Tá bom. Aí ele deu um tapa na cara do homem. Aí ele falou assim, na hora que o guarda deu um tapa, ele falou que não sentiu dor nenhuma, mas a mão do guarda começou a doer demais. Aí deu um outro tapa, pá! Aí que a dor intensificou na mão do guarda. Aí deu outro tapa, a mão daquele homem já não estava aguentando mais de tanta dor. E o pastor não estava sentindo nada. Deus pode não permitir que ele não sinta dor. Amém, queridos? Pode ser que aconteça o contrário. Independente se vai sentir dor ou não, uma coisa é certa, a minha fé não é baseada no sofrimento a ser enfrentado, a minha fé é baseada no que Deus é. Amém? Não pelo que Ele permite, porque se Ele permite é porque Ele tem o melhor para mim. Amém? Então, queridos, é andar confiante que se Deus permitiu algum sofrimento, Ele tem algo a fazer e nos ensinar, amém? Porque Ele é soberano e sabe o que Ele faz. Ele vai nos ensinar. Deus já permitiu muito sofrimento na minha vida. Olha que eu sofri, queridos. Aliás, foi a primeira... Você sabe o que foi algo que Deus falou quando eu era jovem, Eu era bem jovem mesmo. Estava lá na igreja, lá em Belo Horizonte. E eu me lembro até hoje. Essa foi a profecia que eu recebi lá do dia. Meu filho, Deus está me falando no meu coração que você vai sofrer muito. Eu falei, meu Deus do céu, E eu sofri muito, mas, queridos, eu entendi o seguinte, a minha fé é baseada no que Deus é, amém? Isso faz toda a diferença.
É isso que faz eu erguer e andar de fé em fé, porque eu me baseio no que Deus é. E Ele é o Senhor na minha vida, Ele é o soberano, e Ele, se Ele permite, é porque Ele tem o melhor para mim, e realmente era o melhor para mim, né? Porque se você conhecer, você vai entender por que eu sofri tanto, porque eu era um meninão mesmo, então eu precisava, né, aprender mesmo, né? E só se aprende dessa forma, né? Sabe, queridos, andar pela fé é entender que não importa o que Deus venha permitir você passar, tá? Mas é confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não importa o que você passe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você confia nisso? Faz toda a diferença se nós confiamos. Aleluia! Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, hein? Ao invés de você perguntar assim, é muito mais fácil e útil você perguntar, por que isso não aconteceria comigo? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu estou indo na contramão de direção de muita pregação que eu já vi aí, né? Não vai sofrer não, eu vou na contramão de direção porque é bíblico, e eu te provo na Bíblia, tá? Porque, veja bem, querido, Ele entende os nossos medos, amém? Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende as nossas decepções, Ele entende, eu também passo por medo, decepções e tudo mais, não é que eu sou super-homem, não, Ele entende, porque Ele também passou por muitas circunstâncias difíceis, mas Ele prometeu nunca nos deixar, intercede a nós junto ao Pai, Jesus, Ele intercede, amém? Ele não vai te deixar, amém? Em nenhuma circunstância, você crê nisso? Ele não vai te deixar, Ele estará contigo em qualquer circunstância, então entenda, Ele está contigo no momento difícil também, então a presença dEle é o que vale, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não largarei o Senhor, porque Ele está comigo, e se a sua presença é que me basta, a presença dEle é que me serve, a presença dEle é que é o principal para a minha vida, é a presença de Deus, amém, querido? E é isso que você tem que procurar, andar pela fé é isso, Ele prometeu nunca nos deixar, devemos confiar em Cristo em tempos de dores, perseguições e sofrimento em nome de Jesus, porque Deus está conosco, Deus nunca falha, Deus, Ele continua sendo Deus, amém, queridos? Vamos fazer o seguinte, fique de pé no seu lugar, tá? Eu sei que o espaço aqui é um pouco pequeno, mas se você puder vir à frente, tá? Nós vamos estar orando aqui neste momento, né? Antes da ceia, estaremos orando por você em nome de Jesus, para que você possa, né, essa palavra ela tem que se tornar rema em nossas vidas, ou seja, vida, essa palavra ela tem que fazer a diferença, você tem que entender que o nosso Deus, né, Deus é um Deus que pode todas as coisas. Às vezes, querido, nós pensamos assim, Deus não me falou porque eu tinha que sentir algum arrepio. Para com isso, Deus fala da forma como você entende, amém? Você não precisa arrepiar para sentir a presença de Deus, né? Porque Deus, Ele se faz presente neste lugar, amém? E quer que você entenda que Ele vai falar na tua linguagem, na linguagem que você entende, Deus entende e conhece a você, né, do mais profundo do seu ser, e Ele quer falar ao teu coração, tá? Ele quer ministrar na tua vida, Ele quer falar, mas Ele quer que você confie. Feche seus olhos então, querido, e comece